Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui mais uma vez o professor Eduardo e você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal voltado para você estudante, você universitário, você um curioso da matéria. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo, compartilhe esse canal com seus amigos, deixe seus comentários, isso é muito importante para nós aqui do canal, para o YouTube entender a relevância desses conteúdos para vocês e que assim a gente possa estar crescendo juntos, né? Eu daqui construindo materiais e vocês aí assistindo e compartilhando. Conhecimento é poder, gente. E quanto mais poder, quanto mais conhecimento você adquirir e divulgá-lo, mais forte você se torna contra uma sociedade opressora, tá? E no vídeo de hoje, turma, mais um capítulo do nosso módulo de filosofia. E o filósofo da vez é Thomas Hobbes, tá? E Thomas Hobbes, ele é um filósofo do século XVI, tá? Ele nasceu em 1588 em Westport, Inglaterra, e a sua importância está em ter sido o teórico do contrato social do Estado. Já já a gente vai entender o que é esse contrato social. E ele faleceu em 679 em Hardwicke, também na Inglaterra. Então, Thomas Hobbes ele é conhecido como o teórico do contrato social, tá? Ele tinha uma visão profundamente pessimista da natureza humana. E esse pessimismo ele vem do estado de natureza, tá? Sem o homem mergulhado nesse estado de natureza, sem a força civilizadora da sociedade e a obrigação política, não existiria conhecimento da face da terra, nem contagem do tempo, nem as artes, nem a letra, nem a sociedade em si. E o pior de tudo, segundo Hobbes, existiria o medo contínuo e o perigo da morte violenta. E a vida do homem solitário, pobre, vil, brutal e curta. Então Hobbes ele entende que se nós estivéssemos mergulhado num estado de pura natureza, nós íamos nos comportar como animais que agem por instinto e a violência seria generalizada. Tá? Hobbes chegou a essa visão em razão do estado de natureza ser governado pelo mesmo tipo de lei inexorável do mundo físico. Assim, sem freio sobre as liberdades das pessoas em estado de natureza, o conflito é inevitável. E, de fato, a liberdade absoluta significa que as pessoas têm total liberdade para até matar outros seres humanos, se de alguma forma isso facilitar os seus fins. Existe, porém, um jeito de escapar dessa situação, que com certeza qualquer pessoa racional adotaria. Temos que lembrar que esse teórico, quando ele elabora essas ideias, isso é século XVI, tá? Isso aí é o período das grandes navegações, é o período do avanço tecnológico, é o período do iluminismo e tudo mais. A gente nunca deve olhar a história e a filosofia com o olhar atual, porque senão a gente ia estar fazendo um julgamento, sendo que naquela época eles não tinham o conhecimento de hoje, né? E a essência do contrato social, turma, seria que as pessoas deveriam abrir mão da liberdade absoluta e, em seu lugar, deviam se contentar em ter tanta liberdade em suas ações e relações aos outros homens quanto permitiriam que os outros homens tivessem relação a elas. E isso exige que todos aqueles que buscam proteção assinem um contrato que, de fato, transfira a liberdade absoluta de todas as pessoas, liberdade absoluta essa que possibilitaria até o assassinato de forma desenfreada, tá? Para uma única pessoa. Então essa liberdade seria transferida para uma pessoa ou um grupo que se encarregaria de controlar as leis da sociedade e até o instinto humano.
que então usasse esse poder para manter a paz e garantir a segurança de todos. Tá? E como se qualquer homem dissesse a outro, mais ou menos assim: eu autorizo e cedo o meu direito de governar a mim e a esse homem ou assembleia de homens, com a condição de que você ceda seu direito a ele e autorize todos os seus atos da mesma maneira. Com isso, Hobbes ele argumentava que o poder de qualquer soberano deve ser absoluto. Aí você já se refere ao período absolutista, né? Onde o rei ele tinha ao lado da igreja o controle político, administrativo e religioso de toda a sociedade. E somente isso garantiria a proteção contra os horrores do estado de natureza. Assim, o contrato social traz a existência de um grande Leviatã. O Leviatã, segundo a mitologia, seria um demônio, tá? Ao qual as pessoas não teriam controle sobre ele. Ou melhor, para falar com mais reverência, né? Esse Deus mortal ao qual devemos, sob o Deus imortal, nossa capacidade de defesa. Então nós estaríamos cedendo até o seu direito de defesa ao que uma pessoa arbitrasse sobre ele. É óbvio que existem problemas com essa concepção. Historicamente, quando você estuda história, que você estuda o período absolutista, pode ter observado os problemas que essa forma de governo gerou na sociedade. E, em particular, a ideia de investir o poder absoluto em uma única pessoa. É um pouco até perturbadora. O filósofo John Locke, por exemplo, chamou a atenção para o fato de não existir um motivo claro pelo qual a melhor maneira de nos defendermos contra os outros seres humanos seria investir poder em um outro ser humano superpoderoso através das leis. As leis que nós estaríamos cedendo o direito, né, de governar sobre toda uma população. Assim, Locke se pergunta se os homens seriam tão tolos a ponto de tomarem precauções para impedir que maldades sejam feitas por esquilos ou raposas, né, assim exemplificando, mas que fiquem contentes e, além disso, até seguros com o fato de serem devorados por leões. O que ele quer dizer com isso é o seguinte, que Hobbes estava tão preocupado que as pessoas caíssem num período de anarquia, né, em que as pessoas não iriam respeitar umas às outras, mas ele não estava preocupado em ceder todo o seu direito de liberdade a uma única pessoa, que seria esse leão, né, que ele poderia fazer o que ele quisesse em prol do seu bem-estar. Ele acreditou que o absolutismo seria a única forma de governo viável, que esse ser absoluto, né, esse político absoluto, esse administrador absoluto, ele era a única pessoa capaz de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. As ideias de Hobbes, não obstante, foram extremamente influentes. Por exemplo, a noção de que a natureza humana é, em muitos aspectos, corrupta, é aceita por muitos filósofos e políticos conservadores. Muitas vezes você acha que a corrupção está dentro do sistema, mas quem faz o sistema somos nós, né? Então a corrupção está dentro do próprio ser humano. Atualmente, apesar de poucas pessoas argumentarem que a sociedade deva ser fundada sobre o poder absoluto de uma única pessoa, muitos aceitariam que o contrato social do tipo imaginado por Hobbes seria tanto desejável como necessário. E isso se nós conseguíssemos isentar esse contrato social do fator corrupção. Aí sim seria uma forma de governo maravilhosa. Tá? E para finalizar, gente, o que seria esse estado de natureza, né? O estado de natureza é uma situação imaginária, caracterizada tanto pela ausência de governo, como pela ausência de variedades de restrições sociais típicas das sociedades existentes. Então, isso seria o estado de natureza. Você não teria um governo próprio, mas também não teria restrição nenhuma para você fazer o que bem entendesse. Turma, esse foi o nosso vídeo.
Espero que ele tenha sido produtivo e útil para vocês, tá? A todos um forte abraço e até a próxima.